Voltamos aqui com o acordo proposto pela Procuradoria-Geral da República a 1.156 acusados pelos atos do dia 8 de janeiro. Pelo que eu vi, os atos do dia 8 de janeiro caracterizaram, segundo estudamos pela imprensa, né? Agora é o novo Código Penal, são os jornais, a gente estuda por lá. Segundo os jornais, houve um atentado violento ao Estado Democrático de Direito. Repito, atentado violento ao Estado Democrático de Direito. Nelson Kobayashi, o requisito básico para que esse acordo seja feito é que o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça contra a pessoa. Então, se não houve violência ou grave ameaça contra a pessoa, como é que pode ser um atentado violento contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito? Eu vi aí uma contradição, por isso que eu falei no checkmate. Você, como nosso Garry Kasparov, como é que vai fazer essa... qual vai ser o seu lance no tabuleiro? Só que não. Primeiro, Capês, é importante destacar que essa possibilidade de negociações, de acordo entre os réus do 8 de janeiro e o Ministério Público, se deu por iniciativa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e aí é muito importante também destacar isso, que a OAB está participando em favor dos réus, tentando que haja esse acordo. Mas, a parte disso, eu queria fazer alguns comentários a respeito da possibilidade ou não desses acordos que, no meu ponto de vista, aparentemente não são cabíveis, em especial para aqueles que depredaram, que invadiram os prédios dos poderes da República. Por quê? Porque para que haja o acordo de não persecução penal, que é essa transação, essa negociação entre investigados, réus e o Ministério Público, nós temos alguns requisitos que são importantes. Primeiro, tem que ser primário, não pode ter antecedentes criminais. Segundo, não podem ser crimes com violência ou grave ameaça. E não podem ser crimes com penas superiores, iguais ou superiores a 4 anos na sua pena mínima, na combinação do artigo que prevê o crime. E aí, se a gente for ver os crimes principais que estão sendo atribuídos a essas pessoas, ambos os crimes do artigo 359, o L e o M, prevêem a violência e a grave ameaça como presentes, como requisitos da prática do crime. O artigo 359 fala que é tentar, com o emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito. O 359-M fala da mesma forma, tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Ou seja, já pela própria existência dessa exigência legal de violência ou grave ameaça, não haveria possibilidade de um acordo. Mais do que isso, se a gente for ver as penas mínimas desses dois crimes, ambos começam a partir de 4 anos. O primeiro, que é contra o Estado de Direito, de 4 a 8. O segundo, que é contra o governo constituído, de 4 a 12. Ou seja, nem a pena também está dentro daquele requisito mínimo de que o acordo só pode ser de até penas com mínimas até 3 anos. O Supremo Tribunal Federal autorizou o acordo. Isso é interessante. Se o Supremo Tribunal Federal autorizou o acordo, parece que já há um consenso de que nenhum desses dois crimes, se você puder até repetir, nenhum desses dois crimes está caracterizado. São crimes bem menos graves que era aquilo que a gente vinha alertando. Ou seja, tem um núcleo, que é aquele que invadiu os prédios do Supremo, do Palácio do Planalto e Congresso Nacional. Tem esse núcleo. Tem outro núcleo que queria organizar um verdadeiro golpe. Mas tem a imensa maioria que estava ali sem meio saber o que estava acontecendo e que está presa até hoje. Então, será que está tendo um reconhecimento? A questão é a seguinte... Vou fazer uma pergunta para os três. Cabe indenização? O cidadão pode entrar com uma ação contra o Estado uma vez tendo feito esse acordo? Uma vez que está caracterizado que não tem esses crimes e que ali é uma esculhambação? Nós, advogados, os advogados não vão falar disso agora porque senão pode melar o acordo. Tá bom. Fala aí, Nelson. Mas é uma questão seguinte, não é assim, impossível que haja um acordo. Por quê? Por exemplo, esse acordo é plenamente cabível para o crime de incitação das Forças Armadas, que é aquele pessoal que estava na frente do quartel, que é um crime que não tem violência ou grave ameaça e tem uma pena de meses de detenção. Então, poderia ter. Mas eu acho muito importante que haja uma boa orientação e que esses réus se orientem mesmo com advogados antes de fazer qualquer tipo de acordo. Por quê? Porque para que haja o acordo também há o requisito da confissão. Então alguém, às vezes animado, pressionado, já cansado de estar preso, né, no seu psicológico abalado, pode ver essa notícia e achar que vai lá, vai confessar e pronto, está feito o acordo. Não é bem assim. Às vezes você confessa
que participou de um ato de violência, com violência grave ameaça, que invadiu um prédio, e o acordo só serviria para aquele tempo que você permaneceu na frente do quartel. Ou seja, é perigoso, é importante que haja uma boa conversa, uma boa orientação jurídica, né, para que não haja ninguém perdendo no acordo, porque no acordo todo mundo tem que ganhar, né? Para se livrarem do cárcere e aceitarem esse acordo, eles precisam confessar os crimes que estão sendo imputados. E os crimes estão sendo imputados em denúncias genéricas, os crimes estão sendo imputados sem que tivesse havido uma audiência de custódia, como prevê a lei. Então, eu vejo isso como uma forma do governo reparar o terrível erro, reparar as ilegalidades, reparar as violações aos direitos fundamentais, sem assumir o erro. Porque quem vai estar assumindo o crime é a pessoa que está presa unicamente para se livrar da prisão. Então, é positivo? É, porque nós finalmente vamos dar um pouco de liberdade a essas pessoas que estão lá injustamente detidas. Mas eu não vejo, juridicamente falando, eu falei há pouco, do valor que tem um ordenamento jurídico coeso. Mais uma vez, nós estamos desvirtuando o nosso ordenamento jurídico e isso é um grande prejuízo. Carol Curimbaba. Olha, o Diego falou aqui em tortura e outro instrumento de tortura que, na verdade, é um pouco usado nesse momento é o de delação premiada também, que muitas vezes ele é efetivo, mas você imagina o cara que está preso e aí chega o juiz e fala, vamos entrar aqui num acordo, você fala, você assume o que você fez, o cara fala o que o juiz quiser ouvir, igual na escola, quando você vai fazer prova, você escreve o que o professor quer ouvir também para passar de ano, infelizmente é assim, é a mesma coisa. Para mim, delação premiada também é muito delicado, tem que ser feita de uma maneira muito delicada, muito bem orquestrada, para que não seja usado como um instrumento de tortura. Mas outro ponto que eu queria colocar aqui é que, poxa, está andando no andamento finalmente para esses réus, né? E mais uma vez, quem fez coisa errada tem que pagar, isso eu sempre vou falar em todas as minhas falas. Mas imagina o que não acontece nos rincões do Brasil aí. Como é o nosso sistema penal, tanto de gente presa injustamente, gente que está naquelas prisões preventivas eternas que não acabam nunca mais. Então você imagina, em um caso que deu tanta repercussão, demorar tanto tempo para essas pessoas terem o seu direito resguardado, imagina no Brasil para o povo brasileiro, para as pessoas mais pobres, mais vulneráveis, que estão à mercê de um sistema penal e de um sistema judiciário que não dá conta. Não é nem necessariamente que é errado, é que não dá conta. A gente precisa de uma reestruturação urgente, porque com certeza tem muito mais gente presa em situações até piores do que essas dos réus de 8 de janeiro. Marcelo Suano. O que eu fiz dessa vez? Você concorda? O que você acha desse acordo? Está certo fazer um acordo do MP com os acusados? Deveriam responder a processo? Deveriam seguir até o fim e serem absolvidos? Porque o pressuposto para o acordo, ele tem que confessar, ele tem que confessar. Não sou jurista, não deveria ter acordo, porque eles não deveriam estar presos. Para começar, está tudo errado. O processo está errado, não houve audiência de custódia, vão fazer acordo. Olha que coisa absurda. Você havia falado da questão da delação premiada. A delação premiada, eu não sou jurista, aqui tem 3 professores e mais você que por aula do que quiser. Professor. Mas veja, ali quando você... Cara, é bom, hein? Cara, é bom. Pode se candidatar. Quando você olha a questão da aula até de simpatia. Olha, quando você olha para a delação premiada, o que ela trouxe? Na realidade, você não pode fazer a delação se não for um fato novo, demonstrado, que acrescente, possa ser comprovado e traga elementos para o processo. Por isso que você premia o cara. Mas o premiar não é tornar ele um inocente. O premiar é dizer, tudo bem, você é culpado, mas eu não vou bater muito pesado porque você colaborou para a restituição da justiça. Mas é interessante, Carol, como você foi no elemento psicológico que é chave. Pô, se você tá colocado contra a parede e um cara diz, eu te dou essa chance, o cara faz o que ele quiser, mesmo que ele faça bobagem. Aí você vê essa questão desse acordo que nós estamos vendo aí, o Capês falou, se eu sou a favor, eu sou contra. Deixa eu dar uma costurada aqui com o Nelson, então. Não, mas só para encerrar. Ora, da minha perspectiva, esse acordo deveria estar sendo questionado pela sociedade como um todo, porque é um acordo ilegítimo. Esse acordo é ilegítimo porque eles estão presos ilegalmente. Esse aqui é o grande problema.